Sim, sim, alô, alô, oba! Cheguei! Tá tudo bem, parceira? Tá tudo bem? Ô, meu amigo, tá tudo certinho? Tô chegando com a maravilhosa História da Meia-Noite, que é o maior sucesso aqui no canal. História da Meia-Noite de hoje tá fantástica, hein? Não perca, não. Antes de tudo e mais nada, eu quero dar esse abraço gostoso, mas bem apertado. É um abraço sonoro. Esse aqui é um abraço sonoro e tem, ó, reco na costela. Esse reco na costela é importante, né? É quando você abraça e reco na costela. Que legal. E aí, como é que você tá? Deitadinha na cama? Gostoso com esse frio, hein? Nós estamos no inverno brasileiro. Eu sei que há regiões do Brasil que não estão nem aí pro inverno. A temperatura está mais alta, tranquila, gostosa. Mas há regiões onde o frio se faz presente. Mas a gente não fala só com o Brasil. Através da rede mundial de internet, falamos com o mundo. E quiçá com outros planetas também. Sabe-se lá. Não é mesmo? Então aquele abraço para vocês todos, com respeito, com amor e com muito carinho. Gente querida, eu queria dizer que muita gente gosta de me ouvir na caminha, enquanto está deitado, especialmente a História da Meia-Noite. Aí dá aquele medinho, né? Tem gente que fala, dormir com medinho é tão gostoso. E também tem gente que fala, não ouço, a História da Meia-Noite me dá medo. Mas eu quero envolver você então nesse abraço. E quem esteja trabalhando também, independente da hora que esteja ouvindo, há muita gente como diarista, como costureira, como a minha pintora querida, o pintor querido, o mecânico, o advogado, a dentista, auxiliar do médico, a recepcionista, o porteiro do edifício. Nossa, quantas são as profissões. Você que dirige o Uber, estou no aplicativo, seu Paulinho, descobri aqui um Uber para ganhar um dinheirinho. E há muitas mulheres fazendo isso. Você do ônibus, você no metrô, você no trem, você que está acompanhando a nossa história em algum canto, muito obrigado pelo carinho. E como eu gostaria de saber em que canto você está me ouvindo, tá? Diga-me, mas como é que eu faço para dizer? Fácil. Bem do lado do título da nossa história, eu coloco um telefone. Aquele telefone é o WhatsApp. Então, vem de zap. O jogo não é truco, mas vem de zap. Vem de zap que eu quero te atender com todo amor, tá? Manda um zap para mim que eu quero te atender com carinho. Por falar em WhatsApp, vou lembrar o telefone. 0 operadora 11 por ser São Paulo, 95133 6677. 95133 6677. Quero mandar um beijão para Israelita. Ô, Israelita! Tá na Bahia. Alô, Israelita. Alô, Bahia. Que estadão maravilhoso, hein? Um abração para vocês todos aí na Bahia. Alô, baianada boa do meu coração, baianada boa do meu Brasil. Meu pai era baiano. Meu pai, seu Jeremias, era baiano de Caetité. Seu Jeremias Ferreira Pessoa, meu pai. Saudade que dá, que bate, né, pai? Meu pai. Muita saudade de você. Esteja onde estiver, a sua bênção, meu amado pai. Viu? Ele que era de Caetité, o município Caetité, Bahia. E eu quero saudar os baianos. Inclusive, Israelita, fala comigo, meu amor, quero te ouvir. Fala aí. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Oi. Eu te agradeço do fundo do meu coração por ter falado meu nome ontem, à noite, quando eu estava assistindo. Fiquei um pouco nervosa porque não pude gravar você falando para mandar para meus netos. Mas eu queria que você falasse agora. O nome de meu neto é Guilherme, Maísa, Arthur Miguel e Riluca. E Ana Sofia é meu tesouro precioso na minha vida. É eles que me consolam a minha vida. Eu, Paulo, professor, estou mandando o áudio porque agradeço primeiro a Deus, porque você botou esse áudio pra gente falar. Porque eu sou deficiente visual, não falei nada com você. Mas eu preciso dos outros, entendeu? Entendo. Peço muito a Deus. Tem um menino que vem aqui sempre, é ele que bota pra mim pra falar. E ontem
esperava ele aqui. Ele tinha vindo e depois saiu. Perguntou a mim se você tinha mandado a mensagem. Mas eu agradeci tanto a Deus. Essa história que você fala, no fundo do meu coração, me consola, falou. Só Deus que sabe o que a gente passa quando perde a visão. Quem nasceu assim, ainda tem aquele coisa. Quem perdeu já, é a idade que eu tenho agora. Tem 5 anos que eu perdi minha visão. Nossa. Vivo neste mundo agora, né? Sempre estou agradecendo a Deus por minha família, a mim, ser dar meu amor, meu carinho, né? Compaixão da minha vida. Porque se não fosse ele, que fosse a minha vida, eu não sei o que seria de mim. Viu? Quando eu perdi minha visão, tem 5 anos que eu perdi, e eu quase entrei em depressão. Mas agradeço a Deus por ter botado vocês na minha vida. E agora eu fico escutando no YouTube as histórias que você manda. Viu? Agradeço muito, 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 muito. Obrigado a você. Um dia ainda você, lembra da tua? Meu amor. Eu sou de Camaçari, Bahia. Meu nome é Israelita. Israelita de Camaçari, Bahia. Você me tocou o coração agora, Israelita. Meu Deus, ela perdeu a visão faz 5 anos. E ela está dizendo que quem já nasce assim é muito triste, mas acaba sendo melhor preparado para poder enfrentar isso. E ela está sofrendo, lógico, está sofrendo muito com isso. Então ela ficou muito dependente das pessoas. Israelita, meu amor, eu compreendi cada palavra sua. Eu compreendi. Eu também tive um problema na vista muito menor que o teu. Eu tive descolamento de retina, que também é um problema grave. Mas isso afetou a minha vista direita, sabe? Descolamento de retina. E eu fico daqui a imaginar o quanto você, minha amiga, tem passado de tristeza, porque é muito difícil, muito difícil. Conforme você disse, ela que tinha uma visão, se não era perfeita, mas era uma visão, perdeu a visão completamente faz 5 anos. De que forma que eu posso te ajudar? Da forma que eu tento. Através da minha comunicação, através do meu carinho, através da minha verdade. Inclusive o nome desse quadro é A Verdade de Cada Um. É importante que a gente entenda isso. Porque não existe, sabe, uma verdade absoluta. A gente que é radical, não, porque a verdade é uma só. Tolice. Tolice. Tem que ler mais Salomão na Bíblia. Salomão pediu a Deus sabedoria. Ele dissera nos seus livros, especialmente em Eclesiastes, de que tudo é vaidade. O homem tem a vaidade de querer saber tudo, de querer definir absolutamente tudo, inclusive com relação à verdade. Não, a verdade é a de cada um. É sobre o prisma daquela pessoa. E eu posso entender, sim, tudo que você dissera. Sei da sua dor e me compadeço com ela. Um beijo carinhoso. Um beijo para seus netos queridos, que você hoje pode citar os nomes, tá? E tudo de bom. E não se preocupe, pelo amor de Deus, conforme você disse aqui, que você quer entrar para ser membro. Você já está integrada no meu canal. Membro é uma coisa que me dá muito prazer. Quando alguém se decide a ser membro do meu canal, Israelita, me dá uma felicidade muito grande, porque é um apoio para o canal, sabe? É um aval. Eu vou fazer com que as pessoas entendam. É como alguém se candidatar na política e aí, espontaneamente, ele recebeu uma doação. Fala, isso aqui eu estou doando para a tua campanha. Entende? É assim que é um membro para mim. Para o político, todo voto é importante. Todo voto é fundamental. E para mim, cada um que entra para ouvir uma história, para dar uma curtida, para se inscrever, é importantíssimo. Só que existe a doação de campanha. A doação de campanha se faz através da pessoa optar em ser membro. Mas aí é um quinhão a mais, é uma coisa quando se pode fazer. Porque você simplesmente pode votar num político qualquer. Não precisa doar para a campanha dele. Você só o faz quando você tem realmente essa condição. Tá bom, meu amor? Então você já se doa muito para mim. Pode ter certeza disso. Não se preocupe com o restante. Mas por falar nisso,
em apoio ao canal, eu queria registrar que esse telefone, que também é o WhatsApp, esse telefone também é uma chave Pix e muita gente tem me ajudado através dela. E eu quero agradecer demais a essa pessoa amada e querida, aqui ó, minha querida Rosenir Bianconi. Ô Rosenir, ela mandou, a Bianconi, a família Rosenir, a Bianconi, mandou vintão para o nosso canal, que maravilha. Ela mandou pelo Pix para apoiar o nosso canal. Entendeu? Entendeu, israelita, como é que é uma coisa e outra? Rosenir e você têm a mesma importância para mim. São muito importantes ambas. Só que a Rosenir, ela está podendo, então ela mandou os R$20. Ela fez a doação de campanha dela. Mas o teu voto e o da Rosenir para mim são iguais, entendeu? É exatamente isso. Um beijo. Assim como eu quero convidar você para que você seja membro aqui do nosso canal. Se torne membro se puder. Custa R$ 6,90 por mês, tá? Sabe quem entrou para ser membro? Aliás, ela já era e ela reitera o desejo de continuar sendo. Valéria Carvalho de Jesus voltou a ser assinante. Que bom, Valéria. Igual a Kelinha, né? A Kelinha, a Valéria. A Sandra de Jesus Viana já é diferente. Ela está sendo membro aqui pela primeira vez e ela optou em ser VIP. Um beijo para ela. E a Elaine Cristina também voltou a ser membro. Muito obrigado. Ô Paulinho, como é que eu faço para ser membro então do canal? Abaixo do vídeo, toda a orientação, toda a informação do próprio YouTube, essa plataforma espetacular que nos dá essa oportunidade. A gente tem que agradecer o YouTube, sabe? Não é qualquer um, né, que teria essa ideia espetacular, porque o que o YouTube fez foi colocar uma emissora de TV, de rádio, à disposição do ser humano. Democratizou a comunicação. Isso é espetacular. Isso é maravilhoso. Se não fosse esse canal, eu não poderia estar falando com vocês. O YouTube, muito obrigado, viu? Por tudo o que vocês representam na minha vida e na vida de tantos. Isso posto, eu vou contar então hoje a história da meia-noite, que já está prontinha aqui, preparada, e eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história da meia-noite acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Edilaine Silvia Merindo. E hoje eu resolvi lhe escrever para lhe contar a minha verdadeira história, onde há muitos mistérios, sobrenaturalidades também. Eu vou contar tudo nos detalhes. Eu morava num sítio chamado Abelha Rainha. Esse sítio, eu morava ali com o meu avô, a minha avó, a minha mãe e o meu pai, morávamos todos no sítio. E esse sítio distava da cidade apenas 6 quilômetros. E quantas vezes eu acabava fazendo esse trecho a pé, aliás, na maioria das vezes. Por isso que eu sou da canela fina, magra e da canela fina. Foi o tanto que eu andei, Paulinho. Você sabe que até hoje eu brinco com as pessoas, o pessoal fala assim, olha, precisa fazer caminhada. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu já caminhei na minha vida. Eram 6 quilômetros da minha casa até a cidade, da cidade até a minha casa. E teve dia que eu fiz isso, Paulinho, ir e voltar pelo menos 2 vezes. Faça as contas de quanto dá. 6 para ir, 6 para voltar. 6 para ir de novo e 6 para voltar de novo. 24 quilômetros num dia. Eu andava assim, brincando. E quantas vezes eu ia fazer esse trecho rindo, né? Brincando com o meu pessoal. A estrada era uma estrada boa,
havia apenas um detalhe muito importante nessa estrada. À beira dela havia uma cruz. O pessoal denominou aquela cruz de a cruz sem nome. E eu vou explicar o motivo por quê. O pessoal mais antigo comentava o seguinte, que à noite eles viam uma luz. Essa luz descia do céu sobre essa cruz. E eu devia ser uma menina mais ou menos de uns 6, 7 aninhos, quando eu comecei a escutar essa história. E isso, de certa forma, me dava um certo receio, às vezes, de passar pela cruz. Depois eu fui crescendo assim um pouquinho mais e ouvindo muito a minha avó. Falou, você quer perder o medo? Faz o seguinte, Dilane, né? Quando você passar lá pela cruz, você para ali na frente da cruz e reza. Faz o nome do Pai, e aí você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, e dedica as almas e aquela alma que ali está sepultada. Bem, eu comecei a fazer isso. Então eu peguei essa dica da minha avó e toda vez que eu ia, a cidade eu ia muito, que eu passava em frente à cruz, eu acabava fazendo esta oração. O nome do Pai, e às vezes um pouquinho antes assim, de eu chegar naquela cruz, eu já começava a fazer as orações. Fazia então o sinal da cruz para me benzer e rezava. Mas eu preciso explicar o porquê daquela cruz naquele lugar e a razão dela se chamar a cruz sem nome. Veja, isso tudo eu vou dizer agora de ter ouvido falar. Diziam que um andarilho no passado, isso foi antes de eu nascer, tá? Então um andarilho no passado, ele acabou morrendo ali, naquele lugar. Foi assim, a história foi assim. Esse andarilho se sentiu mal e ele resolveu se sentar à sombra de uma árvore que existia exatamente naquele ponto. Só que neste instante, o mal do andarilho piorou, se agravou e ali ele acabou falecendo. Como ele era um andarilho, ninguém sabia quem ele era, ninguém o conhecia, diz que ele acabou sendo sepultado ali mesmo. Sequer se sabia o nome dele. E daí, aquela cruz ser conhecida como a cruz do sem nome. Era assim o nome, a cruz do sem nome, mas depois tiraram o do e ficou a cruz sem nome. Era uma referência a quem ali havia sido um dia sepultado. Mas isso tudo aconteceu muito antes de eu nascer. Apenas agora eu conhecia a história e aquela crença que muitos tinham, que num determinado dia do mês e numa determinada hora, vinha do céu uma bola, assim, uma bola luminosa. Outros diziam que era uma bola de fogo e essa bola pairava sobre essa cruz e ali ela ficava até que ela desaparecia. Parece que ela entrava dentro da terra mesmo. E essa história se espalhou. Em virtude disso, muita gente vinha rezar à beira daquela cruz e ali acabava fazendo também os seus pedidos. E assim, a vida correu. Eu tinha escutado aquela dica da vovó, né? Falou, então, se você tem medo, quando você passar lá em frente à cruz do sem nome, você reza, filho. Reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria. E assim foi a minha vida inteira. Bem, acabei ficando mocinha. Eu tinha agora 16 anos de idade. E naquele dia com a minha prima Marlene, nós fomos até a cidade porque nós queríamos participar da quermesse. Era uma festa gostosa que tinha lá. Era uma festa que juntava bastante gente,
inclusive grande parte da juventude local, e vinha também, sabe, gente de fora. Então a gente estava naquela época, imagina eu 16, a minha prima Marlene 17, você imagina o fogo que a gente estava. Aquela vontade, né, de paquerar, aquela coisa, aquela empolgação que toda menina moça tem. Eu estava sentindo exatamente isso. Era uma delícia chegar ali na quermesse. Eu ficava sentada naquelas mesas, paquerando os meninos, e durante esse tempo se enviava correios elegantes. Esses correios elegantes, eles eram versos de amor. E naquele dia, eu e a Marlene nos empolgamos. E a gente foi ficando na festa, e foi ficando na festa. E houve um momento em que o seu Jair era um senhor que era dono de uma charrete e que nos dava sempre carona, especialmente quando saímos de casa à noite, né? E teríamos que voltar para casa à noite. Então o seu Jair, o charreteiro, chamou a mim e a minha prima para que fôssemos embora com ele. Ele nos daria uma carona até em casa. Mas era justamente no ponto alto daquela nossa paquera. Aí é que a coisa estava pegando, sabe? Aí é que a coisa estava ficando boa. E aqueles dois rapazes, eles eram de fora, né? Então eles eram novidades assim pra gente. Eles eram tão bonitos. Eu e a Marlene não podíamos perder nunca aquela chance, aquela oportunidade. E valeu muito a pena. Porque nós batemos o pé, falamos com o seu Jair pode ir, só passa lá na casa, ia passar em frente à nossa casa, no sítio Abelha Rainha. E o senhor avisa que a gente ficou um pouco mais, se o senhor puder, tá? Mas não se preocupe não, eu e a Marlene nós vamos a pé depois. Era normal, gente. Se eu disser isso hoje, às vezes as pessoas estranham, mas não tinha problema nenhum, naquele momento não. Voltar da cidade a pé pela nossa estradinha, 6 quilômetros, de chão batido, terra batida, não tinha problema nenhum, não tinha perigo nenhum. A não ser medo que a gente tinha, mas era medo mais de assombração. Mas eu digo a vocês que valeu muito a pena esperar, porque aquela noite foi a primeira vez que nós duas, eu e a Marlene, perdemos a nossa BV. E o que é BV? É a boca virgem. Nós deixamos de ser bocas virgens, pois naquela noite beijamos e fomos beijadas pela primeira vez. E ficamos na festa até tarde, até mais não poder. Agora, adivinha o que era tarde para nós? Adivinha? Isso mesmo, quem falou 10 horas da noite acertou. E o problema é que deu 10 da noite. Bom, aí não tinha mais como ficar. Aí não tinha mais como. Então nós teríamos de qualquer jeito que ir embora. O problema era que nós teríamos que voltar sozinhas para casa. Teríamos os nossos 6 quilômetros de estrada. E ainda bem que, para ajudar, no céu tinha uma lua linda, mas desse tamanho aqui, ó. Era uma lua cheia, clareando os nossos caminhos. Era assim, exatamente com aquela lua que nós voltaríamos. Mas foi aí que a Marlene, minha prima, naquele dia teve um palpite. Edilane, minha prima, eu sei de um carreador por dentro da mata. Nós vamos cortar um baita de um caminho. Nós vamos chegar mais rápido. E outra coisa, não precisamos nem passar em frente lá à cruz do sem nome. Você já escutou falar que lá é assombrado, né? Sinceramente, eu fui contra a Marlene. A estrada era a nossa velha conhecida. Mas não foi difícil para a Marlene me convencer. Até porque eu estava muito empolgada para falar sobre as experiências vividas depois daquele beijo dado, tanto por mim quanto por ela. A gente beijou e foi beijado. Então nós fomos as duas rindo e fofocando e contando sobre os beijos.
e como é que foi, o que o rapaz fez, o que o rapaz deixou de fazer. E aí a minha prima pegou o tal do carreador por dentro da mata para poder cortar caminho. E Marlene dizia que era bem rapidinho, que rapidinho nós chegaríamos em casa. E outra coisa, não vamos passar pela cruz do sem nome. De repente, naquele nosso caminho, nós encontramos uma rama de um pé de abóbora. Olha, é impressionante, mas às vezes eu falo disso e tem algumas pessoas que ficam admiradas porque elas não sabem que é assim. O pé de abóbora, ele pode dar em qualquer lugar, até no meio do mato, onde se joga a semente. E ele é uma rama que corre no chão. Há pessoas que imaginam que a abóbora possa ficar dependurada. Não, a abóbora, ela dá no chão mesmo. Ela é grande muitas vezes, né? Tem a abobrinha, mas inclusive essa dá no chão, mas a abóbora normalmente é grande. Então, quando a gente estava voltando por aquele carreador, de repente nós encontramos uma rama do pé de abóbora e vimos uma abóbora, mas no meio do carreador. Meu Deus do céu, que abóbora linda! Ela era grande e ela praticamente atravessava assim o caminho do carregador por onde víamos. A gente ia tropeçar nela, não fosse a beleza daquela lua, iríamos tropeçar. A abóbora era grande, bonita. Foi nessa hora que eu e a Marlene resolvemos colher aquela abóbora que daria uma bela panelada, ou como mistura, ou fazendo-se um belo doce com ela. Mas a abóbora, não estou exagerando não, era a coisa mais linda que se podia ver. Era tão grande, era tão pesada, então teríamos que nos revezar as duas para podermos transportar a abóbora. E lá fomos nós, agora tendo que caminhar mais lentamente, levando conosco a abóbora. Até a abóbora ia ajudar um pouco, porque se o pessoal lá em casa reclamasse do horário que a gente estava chegando, a gente ia dizer, mas olha o que nós trouxemos. Deu para entender aquela desculpa já prontinha para a mocinha que sai de casa. Nós demoramos, mas olha o que nós trouxemos. Olha a abóbora linda. E aí a conversa ia desviar. Vocês estão entendendo? Lógico que estão, né? Vai ver que muita gente já fez isso. Bem, lá vínhamos nós com as abóboras. Quando nós contornamos aquela curva com aquela linda e pesada abóbora, vimos que nós estávamos assim bem diante da parte mais densa da mata. Muita árvore, aquele barulho característico da noite. Vimos assim o bosque que se estendia por uma colina de tamanho grande, grande mesmo. E havia até uma fenda rochosa que quase cortava aquela colina ao meio. Havia uma água que escorria por ali, sabe? Pelaquela fenda, e formava uma pequena cascata que desaguava num riacho que ficava assim debaixo das árvores, que corria por aquele lugar, por aquela floresta. E a gente estava escutando o barulho daquela água. A Marlene, minha prima, sempre foi muito mandona, e ela meio que gritou comigo, vamos, Edilane, sua molona. Para beijar você é boa, né? E ria. E para carregar a abóbora, tá achando pesado? Vamos, sua molona. Vai, menina. Agora é sua vez de carregar sozinha. Quando a minha prima acabou de falar, que eu peguei aquela pesada abóbora e joguei nos ombros, nós ouvimos o ronronar ou roncar daquele bicho. Só podia ser um porco do mato. Mas não veio apenas o ronco dele, não. Veio também o seu cheiro. Cheiro? Meu Deus. Uma fedentina. Veio um fedor, para falar bem a verdade. Eu e a minha prima Marlene chegamos a ficar enojadas, enjoadas com aquele cheiro. Um cheiro estranho, diferente. Misturava enxofre. Exatamente. Cheirava a enxofre. Aquele bicho só podia ser um porco do mato, mas ele não veio apenas
com o ronco, não. Ele veio também trazendo aquele cheiro horroroso. E conseguimos, assustadas agora com aquele porco do mato que não estava programado para surgir, conseguimos andar ainda mais uns 10 passos. E foi aí que aconteceu aquela coisa terrível. Quando a minha prima, a Marlene, e eu contornamos a lateral para a gente passar com mais cuidado por ali, que nós olhamos assim do lado direito, tivemos aquela visão horrorosa. Eu sei que isso parece até estúpido, mas parecia um porco com pelo menos assim a pele preta feito um breu, os olhos daquele porco, olhos vermelhos e opacos. Os dentes eram longos, mas só que tem um detalhe. Os dentes não eram dentes de porcos. Ele não tinha presa, por exemplo. Não. Ele não tinha uma presa como um javali tem. Não, ele não tinha. Eram dentes, mas como dentes humanos, assustadoramente longos e que se projetavam até para fora da boca, mas eram dentes humanos. A expressão no rosto daquele porco foi o que mais me assustou. Ele parecia ser mau, ele parecia zangado, ele parecia hostil, e ele parecia que queria nos ferir, nos machucar. Assim que eu e Marlene colocamos os olhos nessa criatura, ela gritou: "Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!" No que ela gritou, "Oh, meu Deus!", parece que aquela coisa, aquele porco também gritou, mas era um som, sei lá, parecia um boi, um bicho qualquer, uma vaca brava, estressada, mas misturada também com um grito humano. Não foi um grito de medo que a criatura deu, não. Foi como se quisesse nos atacar mesmo. Como eu falei, eu tive a sensação de que ele queria nos machucar, que ele estava com raiva da gente, com ódio da gente. E nós duas, eu e Marlene, gritamos e quase nos empurramos tentando fugir daquela criatura. Foi quando a Marlene gritou ainda: "O porco, ele quer abóbora! É a abóbora que ele quer!" A Marlene se dirigindo a mim, eu estava com a abóbora. "O porco, ele quer a abóbora! Ele está sentindo o cheiro da abóbora! Joga a abóbora para ele, Edilene! Edilene, joga a abóbora para ele!" Eu achei que ela estava certa, eu achei que ela tinha razão. Eu não tinha força para jogar, porque a abóbora era pesada demais. Mas eu fiz o que eu pude. Então eu joguei assim a abóbora para que o porco visse e se interessasse pela abóbora e se desinteressasse por nós. Eu lembro que quando a abóbora caiu, o porco, ele deu uma bocada na abóbora. Ele deu uma bocada, mas tão grande, que praticamente ele acabou com metade. A abóbora era imensa. Ele acabou com metade da abóbora. E foi nessa hora que eu e a Marlene começamos a correr e ligamos o nosso modo sobrevivência. E eu não olhei mais para trás para verificar absolutamente nada. Quando achamos que estávamos livres daquele tal porco, porque para nós aquilo era um porco do mato, eis que o porco aparece de novo, mas agora na nossa frente, vindo ao nosso encontro. Como que aquilo era possível, meu Deus? O porco havia ficado para trás. E agora
Ele vinha de frente, ele parecia de frente. Então não havia mais dúvida de que aquele bicho queria nós duas e não a abóbora, porque a abóbora ficou muito para trás. Quando eu tive essa certeza e vendo que aquilo não era de fato um porco, porque os dentes eram grandes sim, mas eram dentes humanos, então eu tive uma luz, sabe? Eu recebi uma luz naquela hora e eu falei: o que você quer? O que você quer de nós? O que você deseja? Bicho do inferno! Bicho do inferno, o que você quer de nós? Eu não sei de onde eu tirei, arrumei essa coragem. E a Marlene ficou até boba, espantada, e me olhando espantada com a minha coragem. E o bicho, aquele bicho, era um bicho do inferno de fato. Ele parou de ronronar, feito porco. Ele parou. E o bicho falou. Falou de um modo que eu e Marlene pudemos escutar. Não quero mais que você reze na cruz do sem nome. Ele é meu. Ele é meu e você está me atrapalhando. Escutou? O recado foi claríssimo. Eu tinha escutado. E foi nessa hora que do céu e do nada veio um raio. E esse raio veio seguido de um trovão. Mas veja, era noite de lua, não havia nuvem no céu. Não choveu. Apenas deu esse raio e esse trovão. E após o trovão, o bicho porco desapareceu. E eu e a Marlene voamos correndo para casa. E chegando em casa, acordamos a todo mundo, apavoradas que estávamos, chorando que estávamos. Nós precisávamos dos nossos parentes para poder contar a história. Todo mundo ouviu com atenção a nossa história. E o nosso avô Mané, o avô Manuel, mas ele era muito conhecido como Mané, ele, por fim, segurando a minha mão e segurando a mão da Marlene, as netas, que o pessoal dizia que eram as netas preferidas dele, ele acabou dizendo que ele já tinha escutado falar de que naquelas terras realmente aparecia um demônio na forma de porco. E tudo que nós estávamos falando batia com o que ele já tinha escutado. Aí eu relatei que aquela coisa havia pedido que eu não rezasse mais na cruz do sem nome, porque ele dizia que quem estava lá era dele. Isso despertou no vovô e na vovó exatamente o contrário. E foi aí que eles foram até a cidade no dia seguinte, que aliás o dia seguinte era um domingo, e nós convidamos um padre, o padre local, para que ele viesse até a cruz do sem nome, fazer conosco uma oração. E o padre nos ouviu e acabou fazendo ali uma missa. Muita gente veio, sabe? Muita gente da região, da redondeza, da cidade, acabou vindo para acompanhar de perto aquela celebração. E olha, foi a partir daí que tanta coisa se acalmou naquela região. Pequenos acontecimentos que aborreciam os moradores locais simplesmente deixaram de existir. Mas essa experiência, vivida por nós duas primas, eu e Marlene. Aliás,
Paulinho, no dia que eu estou escrevendo, nós estamos as duas juntas aqui em casa. Nós estamos lembrando do dia em que demos os nossos primeiros beijos em rapazes, os quais nem sabemos os nomes. Esquecemos. Mas os beijos jamais serão esquecidos, porque foram os nossos primeiros beijos. Os nossos maridos estão dormindo essa hora, e se escutassem essa conversa, com certeza ficariam com ciúme, especialmente o meu, que é muito mais ciumento do que o marido da Marlene. Mas essa história, vivemos as duas. De onde tinha vindo aquele porco? Era um porco imenso, de um cheiro ruim, cheirava enxofre, olhos vermelhos, mas sem brilho, mas os olhos vermelhos, e dentes humanos. Os dentes eram grandes, mas eram dentes de homem. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que aquele era um porco do inferno. A conclusão a que chegamos depois, conversando inclusive com o padre, e isso é importante que eu relate, é que o padre disse-nos que de fato aquele era um bicho demoníaco. E as orações que nós fazíamos na cruz do Sem Nome protegia aquela alma que ali estava. E ele queria exatamente que não houvesse mais aquela proteção para se apoderar da alma de vez. Eu não sei. Foi a interpretação tida pelo padre. Mas cada um terá a sua própria. Por isso eu peço a vocês que se manifestem através das opiniões a partir de agora.